Olá, aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e nessa aula eu vou resolver para vocês mais um exercício de derivada direcional. Dá uma olhadinha no exercício aí. Ache o valor da derivada direcional no ponto P0 para a função dada na direção e sentido do vetor unitário U. O que diferencia essa derivada direcional que nós vamos fazer agora das outras que nós já fizemos? É que essa aqui ele te dá a função, te dá o vetor igual às outras, só que aqui ele tem um ponto de aplicação. Ele quer que você aplique a derivada direcional nesse ponto P0. Vamos ver como é que fica isso aí. Tá. Antes de calcular a derivada direcional, eu vou colocar aqui a regrinha que nós vamos seguir, tá? Nós vamos calcular essa derivada direcional seguindo isso aqui, ó. A derivada direcional da função f de xy na direção do vetor unitário u vai ser calculada pelo produto escalar entre o vetor unitário u e o vetor gradiente de f, que pode ser chamado como ∇f ou grade de f, tá? Então, nós vamos usar essa regrinha aqui, beleza? Só que daí você vê o seguinte, ó, u é um vetor unitário e ele já está aqui, ó, na forma de vetor unitário. Então, isso aqui está pronto. U é igual a cosseno π vezes, lembrando que o i aqui é um vetor, mais seno π vezes o j, que é outro vetor. Então, o u já está pronto. O que eu preciso melhorar agora é achar isso aqui, ó. Eu tenho que saber quem é o vetor gradiente de f. Então, agora eu vou atrás disso aqui, tá? Aí, nós vamos lembrar o seguinte, que gradiente de f aplicado nas variáveis x e y nada mais é do que a derivada parcial em relação a x vezes o vetor unitário i somado com a derivada parcial em relação a y vezes o vetor unitário j. Então, é isso aqui que eu vou ter que calcular para descobrir o meu vetor gradiente. Então, eu vou fazer separado isso aí, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada parcial em relação a x. Vou fazer de azul. Então, vamos lá. A derivada parcial em relação a x é igual. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho x. Qual é a derivada de x elevado ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x menos, agora eu tenho 2xy ao quadrado. Como eu estou derivando em relação a x, eu vou imaginar que o 2 e o y ao quadrado são constantes. Aí eu vou fazer uma derivada desse tipo, ó, vai ser a derivada em relação a x de uma constante vezes o x. Quanto que dá essa derivada? Dá somente a constante. Então, aqui a constante é 2y ao quadrado e o x some. Então, aqui vai ficar 2y ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, ó, eu fiz aqui a derivada parcial em relação a x. Agora, eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Então, vai ficar assim, ó, a derivada parcial em relação a y é igual. Vamos lá fazer a derivada. X ao quadrado vai ser entendido como uma constante. Veja que aqui só tem x ao quadrado. E aí você vai lembrar que a derivada em relação a y de uma constante é igual a quem? Igual a zero. Então, esse pedacinho aqui vai dar zero. Zero menos... Agora, eu tenho que derivar aqui, ó, 2xy ao quadrado. Aí, você vai entender que o 2x é a constante, que você está derivando em função de y aqui, tá? Então, como 2x é constante, ele vai permanecer. Aí, vai ficar assim, ó, vamos derivar o y aqui.
esse 2 vai passar para frente multiplicando. Então, vai ficar 2, que era o expoente do y, vezes o 2x, que você vai entender como uma constante, vezes y era elevado ao expoente 2. Quando você deriva, perde uma unidade. Então, aqui seria o expoente 1, que nem precisaria colocar. Pessoal, vamos melhorar isso aqui então, tá? Ó, aqui eu tenho 2x menos 2y ao quadrado. E aqui eu tenho, o zero vai embora, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4x Perfeito. Agora, eu vou montar essa conta aqui, tá? Então, eu vou montar ela aqui na frente, ó. A derivada direcional da função f em direção ao vetor unitário u nas variáveis x, y é igual ao vetor unitário u escalar com o gradiente da função f de x, y. Então, essa é a regrinha que eu vou usar, beleza? Então, acompanha aí, ó. Quem é o meu vetor unitário u? É cosseno π vezes i mais seno π vezes j. Então, eu vou trocar aqui. No lugar do u, eu vou colocar cosseno π vezes i. Esse i é um vetor, vou fazer ele um pouquinho mais gordinho. Mais seno π vezes j. Beleza? Então, esse aqui é o meu vetor unitário u. Escalar com, agora vai aqui, ó, 2x menos 2y ao quadrado, 2x menos 2y ao quadrado, com qual vetor aqui? I. Mais menos 4xy, menos 4xy, com qual vetor aqui no final? Ficou apertadinho? Com o vetor j. Beleza? Tá, mas e agora? Como é que resolve esse produto escalar? Você vai fazer assim, ó. Quem está acompanhado do i, multiplica quem está acompanhado do i. Então, isso aí vai ficar cosseno π vezes 2x menos 2y ao quadrado. Então, ficou assim, cosseno π vezes 2x menos 2y ao quadrado. E o izinho aqui sumiu. Agora, você soma isso aí com quem está acompanhado do vetor j, multiplica quem está acompanhado do vetor j. Então, isso aí vai ficar seno π. Então, vamos lá. Seno π vezes, abre parênteses, menos 4xy. Menos 4xy. Pessoal, então, isso aqui é o meu vetor, a derivada direcional, que eu usei com o vetor gradiente e o vetor unitário u. Só que agora ele quer que eu calcule, ó. Ele quer que eu calcule a derivada direcional da função f na direção do vetor unitário u nos pontos 1 para x e menos 2 para y. A partir de agora, eu vou começar a resolver tudo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto vale cosseno de π? Cosseno π vale menos 1. Vezes, aqui vai ficar, abre parênteses, 2 vezes, no lugar do x, 1, menos 2 vezes, no lugar do y, menos 2, dentro de um parênteses, ao quadrado, mais
Gente, quanto que vale seno π? Seno de π vale 0 vezes menos 4 vezes. No lugar do x, 1. No lugar do y, menos 2. Beleza? Vamos fazer esses cálculos aí. A derivada direcional da função f na direção do vetor unitário u, aplicado no ponto 1 e menos 2, é igual. Então, vamos lá. Ó, aqui, 2 vezes 1. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4. 4 positivo. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, vou abaixar aqui. Isso aqui vai ser menos 1 vezes 2 vezes 1, 2, menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais, aqui vai ser 0 multiplicando um monte de coisa. Então, a resposta aí é 0. Perfeito? Continuando, a derivada na função aplicada no ponto 1 e menos 2 é igual a menos 1 vezes 2 menos 8, menos 6. Resposta final, menos 1 vezes menos 6, 6. Isso quer dizer que a derivada direcional da função f dá 6 unidades nesse ponto de aplicação aqui, tá? Agora, eu vou fazer a interpretação geométrica disso aí para você no GeoGebra. Então, acompanhe aí. Pessoal, estamos aqui no GeoGebra, então agora vamos fazer a representação geométrica daquela derivada direcional. Acompanhe aí, tá? Aqui na entrada, eu vou digitar a função f de x, y, que é igual, aí a função era x ao quadrado menos 2xy ao quadrado, então é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y ao quadrado. Então, essa foi a função que ele deu para nós. Aí, ele deu o vetor que dava a direção da derivada era o vetor u. Então, u é igual. Aí, o vetor u era cosseno π mais seno π. Cosseno de π, nós sabemos que é menos 1. E seno π é 0. Então, é o vetor menos 1 e 0. Está ali. E, por último, ele também deu um ponto no domínio para que a gente calculasse. O ponto que ele deu no domínio, o ponto P, que era igual a 1 e menos 2. 1, menos 2. Então, esse aqui era o ponto que ele queria que a gente calculasse. Dá uma olhadinha ali o que a gente conseguiu. Ó. O gráfico da função é essa coisa bonita aí que você está vendo. Ele quer que a gente calcule a derivada direcional na direção desse vetor aqui, ó, na direção desse vetor, só que em um ponto cujas coordenadas desse ponto no domínio está aqui. Mas não é nesse ponto aqui, propriamente dito, que eu vou calcular. Veja que esse ponto nem pertence ao gráfico. Ó. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o quanto esse ponto aqui vai se mexer no eixo z, porque ele vai ficar em cima do gráfico e a gente vai entender melhor. Então, vamos lá. Eu vou colocar um novo ponto, que é o ponto A maiúsculo, né? Que é igual. Aí, o ponto A, ele usou quais valores no domínio? Ele usou, para o domínio, ele usou o ponto 1 para x e menos 2 para y. Beleza. E quanto que esse ponto vai andar no eixo z? Aí, ele vai andar a própria função. F aplicado em 1 para x e menos 2 para y. Quando eu faço isso, o GeoGebra já me calcula a terceira coordenada aí do eixo z. Vamos ver onde foi? Deixa eu mexer aqui um pouco no gráfico, diminuir um pouquinho. Está aqui, ó, o ponto A. Veja conforme eu vou diminuindo o zoom aqui, ó, o ponto A vai ficar no gráfico. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha então agora o que aconteceu aqui, ó.
Então, o que eu quero? Eu quero calcular a derivada direcional nesse ponto A aqui, que tem coordenadas 1 para x, menos 2 para y, e para z deu menos 7. E eu quero calcular isso na direção do quê? Na direção desse vetor aqui, ó, que está pequenininho. Vou aumentar um pouquinho aqui para você ver o máximo que eu conseguir. Ó. Beleza, na direção desse vetor. Então, aqui, ó, na direção daquele vetor, eu vou calcular a derivada direcional. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou passar um plano aqui e depois vou passar dois planos para ficar mais fácil a visualização. Dá uma olhadinha aí. Primeiro eu vou marcar 3 pontos. Eu vou marcar um ponto na ponta desse vetor, um ponto aqui na origem do sistema e um ponto aqui. E agora eu vou passar um plano que passa por esses 3 pontos. Aqui, aqui e aqui. Beleza, pronto. Tá? Só que o que eu quero descobrir o seguinte, ó, naquele ponto A, meu, cadê o danadinho? Ah, tá aqui embaixo, ó. Apareceu ali. Melhorando a visualização, vamos procurar um jeito melhor para visualizar. Tá aqui, ó. Você pode observar que o ponto A, ó, não pertence àquele plano novo que eu passei. Por quê? Porque aquele vetor está dando a direção que eu tenho que calcular a derivada. A direção é a direção desse plano aqui que o vetor está. Só que não ali na origem do sistema, aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um plano passando nesse ponto aqui. Então, vamos lá, vamos ver o GeoGebra. Ele vai me dar um plano paralelo passando por um ponto. Então, vai passar por esse ponto e é paralelo a esse. Pronto, tá ali. E agora eu vou fazer a intersecção entre esse plano e o gráfico. Perfeito. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui e melhorar alguma coisa. Pronto, consegui. Pessoal, o que é que o exercício pediu? O exercício pediu para a gente fazer a derivada direcional da nossa função nesse ponto aqui, ó. Fazer assim, nesse ponto A e nessa linha que é a intersecção do gráfico que está em vermelho com o plano que está de outra cor aqui, ó. Tá vendo essa linha preta aqui? Então, fazer nessa direção, que era a direção do vetor, tá? E quando você fizer isso, o que é que você vai descobrir? Você vai descobrir a taxa de inclinação da reta tangente nesse ponto e tangente em relação a essa curva, a essa linha preta que está aparecendo aqui. E nós calculamos lá e descobrimos que a taxa de inclinação da reta tangente na direção daquele vetor, naquele ponto, deu 6 unidades. Beleza? Gente, agora veja a dificuldade para tentar desenhar isso na mão, né? Se tivesse que fazer isso no caderno, tudo, ia ser bem complicado, tá? Então, tá aqui a interpretação geométrica. Na próxima aula eu vou fazer outro exercício, beleza? Fique ligado, se inscreva no nosso canal e receba informações diariamente. Um abraço e bons estudos!